Alberto Guerra e Kiki Oliveira. Um não honra o sobrenome, o outro não honra o seu país. Um fala pouco e o outro fala demais. Vamos lá então, gente, né? Eu falei dos dois personagens desse vídeo aqui, serão dois assuntos. Quando eu digo que Alberto Guerra não honra seu sobrenome, é no sentido de brincar com a palavra guerra, né? Porque muita gente chama ele de Alberto Paz, né? Um presidente muito pacífico, muito omisso, por vezes precisava de uma guerra, de fato, e a gente não tem por parte da direção do Grêmio, né? Comandada por Alberto Guerra. E Kiki Oliveira, né, cara? Kiki Oliveira, o que eu vou dizer, né? É uma burrice dupla. O que acontece no caso Kiki Oliveira é uma burrice dupla. Eu vou começar, inclusive, falando dele, do atacante uruguaio do Grêmio, que foi aos microfones falar numa rádio uruguaia e, obviamente, repercutiu, né? Respingou aqui as declarações dele e vamos falar brevemente disso. Cara, primeiro que assim, né, o Grêmio parece que tá com uma safra de uruguaios pecho frio, que falam, né, pecho frio, os caras bunda mole, vamos traduzir, né, tradução livre aqui. Parece que o Grêmio esgotou toda a cota dele de uruguaio sanguíneo com o Soares, né, aliás, esgotou a cota da qualidade técnica, do sanguíneo, do engajado, de muitas valências, né, digamos assim, porque é uma safrinha. Cara, eu até assim, tô longe de ser um admirador ou defensor do Carbajo, né? Mas assim, eu até me constranjo um pouco, mesmo não gostando dele, eu até me constranjo um pouco em botar o nome dele na mesma turma, aí, no mesmo balaio de Arezzo e Kiki Oliveira, né? São dois jogadorzinhos ruins e acham que são craques, cara. Isso é o mais impressionante, eles são irritantes. E ficam no papinho de querer oportunidade, aí ganham 50 oportunidades, não fazem nada, e aí ficam querendo dizer que vão pra seleção, mas infelizmente o Grêmio não ajuda, cara. É porque eu tô no banco. Sim, tá no banco porque tu é ruim, cara. E eventualmente tu tá no banco de um Grêmio sofrível. Um Grêmio sofrível. A gestão Guerra, tirando o Soares, tem uma jornada de contratações sofríveis. Tu tá disputando a titularidade com um bando de perna de pau. Agora tem o Carlos Vinícius, depois chegou o Bright White, deu uma elevadinha também no nível. Mas, cara, até ontem o Grêmio tava com... Como é que era? O Galdino. Eram os Galdino da vida. E se vocês não conseguiam ser titulares, cara, desculpa, diz mais sobre vocês do que sobre o Grêmio. Né? O Arezzo já tava irritante nesse sentido. Ciscadorzinho, fraco, sabe? Vaza. Tá achando que vai ter cadeira cativa na titularidade de um clube do tamanho do Grêmio? Cara, calma lá, vai ter que comer muito mais feijão com arroz para ter essa vaga cativa, né? Aliás, ninguém tem vaga cativa. Se o Soares chegasse aqui e jogasse mal, ele ia bancar. É simples assim, é o Grêmio. Não é o time da tua rua, do teu bairro, dos teus parça. Né? Então, assim, que coisa irritante, cara. Esses dois especificamente, o Arezzo e o agora o Kiki, né? Porque os caras estão desconectados da realidade. Desconectados da realidade. Isso é o que mais irrita. E por que a burrice dupla do Kiki Oliveira nesse episódio? Cara, a primeira burrice é dizer o que ele disse. Que a gente já vai entrar um pouquinho mais no que ele disse. E a segunda burrice, cara, e aí eu não sei se é uma burrice de cálculo ou uma burrice de ausência de cálculo, né? Porque se ele calculou que essas palavras chegariam ao Brasil como de fato chegaram, na minha opinião é muita burrice. Se ele achou que isso abriria portas para ele no Grêmio, o Mano Menezes ficou sabendo, agora vai dar oportunidade para ele. Se ele pensou isso, é uma burrice estrondosa, né? Porque eu acho que fechou portas para ele. Acho que o Mano deve ter ficado puto, né? Agora, se ele não pensou que em plano 2025, né, uma entrevista que tu dá para qualquer rádio do mundo não vai repercutir no país do clube onde tu joga, cara, sabe? Aí é uma burrice, assim, ainda mais um cara jovem, já um pouco nascido, né, quase inserido nesse contexto. É uma burrice, assim, cara,
Qualquer uma das duas hipóteses é muita burrice, né? Que é o cálculo ou a ausência de cálculo da repercussão junto ao Grêmio, a direção, a comissão técnica, talvez não, com certeza até em relação aos colegas deve ter pegado mal. Deve ter pegado mal. Porque aí entramos já no que ele disse. Primeiro que ele falou assim, primeiro que ele falou uma inverdade, né? Mas não necessariamente por estar mentindo, mas talvez por ser outra incapacidade dele de ler algum cenário. Ele disse que estava um pouco surpreso, porque foi de um jogo para o outro. De um jogo para o outro, o Mano Menezes sacou ele do time, né? Ele estava jogando bem e de repente, por um eventual carteiraço, com a chegada de jogadores de mais nome, ele quis dizer William, né? Ele foi sacado do time. Cara, primeiro que assim, de um jogo para o outro, qual é a outra alternativa? É marcar um amistoso no meio e te tirar o intervalo, para ser bem suave a transição, assim, entre tu é titular no jogo e tu vira reserva no outro. É assim que acontece. Como seria diferente, tá? Primeiro que isso. Segundo, cara, que não é carteiraço. O William joga 20 vezes mais que tu. E outra, tu não tava voando. Porque se tu tivesse voando, poderia chegar aqui o William, poderia chegar aqui o Neymar, poderia chegar aqui qualquer jogador de nome que talvez o Mano segurasse. Não, calma, William, espera aí, vou te botar no segundo tempo, daí no lugar do Kik, ou trocar o lado, não sei o que, daí a gente vai entendendo. Cara, a contratação do William talvez já tenha surgido porque a gente estava precisando de reforço. Porque tu não estava dando conta do recado. Né? Daí ele fala, cara, como se ele estivesse jogando bem e o Mano Menezes um belo dia falou assim, eu vou sacar esse cara aqui. Não, cara, tu tá jogando muito mal. Muito mal. Né? E isso é um desrespeito com os próprios colegas, seja com o William, que provavelmente foi a referência dele, seja com eventualmente outros nomes, Amuso ou sei lá quem, que o Mano tenha colocado, né, que tenha preferido ali em algumas, porque depois o William acaba se machucando e tal, e eu acho que ele segue um pouco sem espaço ali. Cara, mas não é porque carteiraço, porque o Mano acha o Amuzu mais bonito, ou porque acha o outro mais não sei o que, ou porque acha o Alisson mais cheiroso. Cara, é porque tu não tá jogando nada. E porque a tua burrice, que já é vista nessas atitudes, é vista também em campo. São decisões erradas atrás de decisões erradas. É um dos jogadores mais burros dos últimos tempos. Tem que chutar, passa, tem que passar, chuta, tem que cadenciar, acelera, tem que acelerar, cadencia, sabe? Até assim, eu não acho que ele é um zero à esquerda, tecnicamente falando, mas é um cara que tem uma leitura de jogo, toma decisões erradas durante o jogo, de uma forma que compromete, que não ajuda a avançar o time, dá umas empacadas nele, eventualmente. Então assim, cara, desculpa, se tu resolvia o jogo no Peñarol, jogando um campeonato nacional que é um gauchão, se tu resolvia algum jogo, sei lá onde tu foi depois, cara, parabéns, mas aqui é Grêmio, aqui é Brasil, aqui é outro departamento. E não tô falando aqui de uma hipótese que talvez aqui tu vá ter mais dificuldades, aqui tu já tá mostrando, tu já está tendo as dificuldades, já tá visto. Não tem nada de nome, de preferência, de preconceito, talvez pelo teu país, porque tu não é brasileiro. Não, cara, tem nada de subjetivo, de a gente, vamos aqui conjecturar o que poderia ser, não tem. É o fato, tu não tá jogando nada, cara. Ponto, acabou. Sabe? E é muito fácil tu ter oportunidades nesse Grêmio dos últimos anos, porque é muito jogador ruim. Se tu vem com o mínimo cartaz, tu vai ter oportunidades. E se tu jogar muito mal, é capaz de tu continuar tendo oportunidades, porque o teu coleguinha do lado pode estar jogando pior ainda, ou pode ser que nem tenha um coleguinha do lado. Às vezes não tem uma reposição. De tão fraco que vem sendo o elenco do Grêmio. Então assim, cara, tu não pode reclamar de falta de oportunidade, porque teve muita oportunidade. Tu que é limitado, ou tá em uma fase, ou sabe, sei lá por quê, não abraçou essas oportunidades. Então assim, que entrevista desconectada da realidade, burra e até, de certa forma, desleal para com o Mano Menezes e até mesmo para com os seus colegas, sabe? Cara, assim, quando eu vi assim, o conteúdo da entrevista, deu uma vontade de pedir pro Grêmio dispensar, sabe? Eu sei que é uma passionalidade que não faz sentido, o Grêmio vai perder dinheiro, não sei o quê, papapá, deixa o cara aqui, daqui a pouco ele colabora num jogo ou no outro. Mas sabe, cara, dá uma... Meu Deus, cara, que entrevista foi essa? Qual foi a ideia? Qual foi o plano? Em que mundo ele vive para achar aquelas coisas que ele tá dizendo? Será que ele acredita no que ele tá dizendo? Então é muita camada de irritação, assim,
ao mesmo tempo. Ô, Kiki, fica quietinho, tenta jogar bola, que se em campo tu mostrar alguma coisa, pode ter certeza que não só o Mano vai te dar oportunidades, como também a seleção uruguaia vai olhar pra ti. É bem simples, o futebol é extremamente simples nesse aspecto. E aí vamos falar também um pouco de Alberto Guerra, né, o presidente do Grêmio, que agora está se posicionando por nota oficial e não sei o que, papapá. Eu ainda estou falando, obviamente, dos escândalos da arbitragem. Cara, o que eu vou dizer, tá? O Alberto Guerra tá promovendo algumas declarações, alguns movimentos que, beleza, são louváveis, são elogiáveis, ok, tem que fazer mesmo. A gente pode criticar algum teor de alguma coisa, o timing de outra, se demorou, se não demorou, se foi bom, se poderia ser melhor. Beleza, tem toda uma parte que o Guerra tá fazendo, e beleza, mas assim, eu elogio, mas eu elogio quase constrangido, porque é quase assim, dizer que é o mínimo. É o mínimo. É um elogio de um goleiro que alguém chutou uma bola fraca, ele pegou, parabéns, pegou, mas se não pega é frango, entendeu? É tipo isso. O Guerra fez, mas também se não faz, cara, seria um escárnio, né? Mas fez, beleza, parabéns, ok, tudo certo. Aí que tá, parabéns já é quase meio forte já, porque como eu disse, era o básico, mas fez, ok. Agora, tem uma parte que daí já não é tão o básico, mas que eu senti muita falta nesse episódio, que foi, mais uma vez, né, a gente viu um Guerra um pouco omisso na hora, principalmente que o bicho tava pegando, que tava tudo aflorado, o Brasil inteiro tava falando do jogo do Grêmio, etc. Eu senti um pouco falta do escândalo. Eu senti um pouco falta do Alberto Guerra torcedor, que eu não tenho dúvidas de que ele é um apaixonado pelo Grêmio e assim como nós também sentiu na pele toda aquela raiva, aquela indignação no último jogo. Só que assim, ele sentiu indignação no privado. No público, ele entrou num personagem de presidente do Grêmio, com a liturgia do cargo. Não presidente. Não presidente. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens de não virar SAF. Porque se alguém vira dono do Grêmio e acha melhor pintar a arena de vermelho porque os raios do sol vão ajudar a grama se refletir na cor vermelha, né? Tem que ter um dirigente apaixonado para dizer assim, não, cara, na nossa arena vermelho não. Ela vai ser azul. Essa é a parte que a passionalidade, que o dirigente não profissional, o abnegado, essa é a parte que faz a diferença. E eu vou te dizer, tem uns Textor da vida aí, tem uns caras que não são apaixonados, que estão fazendo muito mais nesse sentido pelos seus clubes, pelos interesses dos clubes em que estão envolvidos do que o Guerra. O Guerra, cara, eu não sei, ele usa uma cartilha para se comunicar, principalmente como presidente, que é extremamente equivocada. Que se ele fosse presidente do Leopoldina Juvenil, clube aqui de Porto Alegre, né, que ele já foi, inclusive, talvez faria sentido. Mas pro Grêmio, cara, é hora de montar num porco. É hora de exagerar, de errar eventualmente. Mas assim, acima de tudo, de ganhar as manchetes. De aparecer, de dar soco na mesa. Eu vou entrar num tema polêmico aqui para exemplificar o que eu tô querendo falar. Mas assim, gente, não é para entrar nesse debate aqui nos comentários do vídeo, etc. É só... Eu nem vou fazer juízo de valor, o que é bom, o que é ruim, se eu concordo, se eu discordo. Eu só vou tentar mostrar a fotografia que eu vejo da história. Sabe por que algumas pessoas eventualmente têm ranço de ativistas? Ativistas de feminista, antirracismo, não sei o que, até ativista ecológico, talvez. Papapá. Sabe por quê que eu acredito que algumas pessoas têm ranço? Por um motivo. Porque essas pessoas, esses ativistas, invariavelmente esticam a corda. É claro, só um parênteses, tá? Tem feminista babaca, tem antirracista babaca, tem... Tipo assim, a causa pode ser nobre, mas vai ter gente babaca em tudo que é canto, em todas as profissões, em todas as ONGs, em todos os segmentos, na esquerda, na direita, em qualquer ideologia. Então, assim, também pode ter gente babaca em todos os segmentos que contaminam uma causa, um time. Tem gremista babaca que às vezes faz uma babaquice
que mancha a imagem do Grêmio, dos gremistas. Tem em todos os segmentos babacas. E esse é outro caso, tá? Esse é outro caso. Mas eu quero dizer o seguinte, cara, que às vezes alguns ativistas esticam uma corda com algumas frases, com alguma defendendo alguma coisa, que a gente pode olhar assim, uou, que exagero. Tipo assim, uma feminista vai lá e fala que todo homem é não sei o quê. Ei, calma lá, eu não sou isso. Sabe? Só que ao esticar essa corda, por mais que tu não concorde com a frase final, a corda é esticada e a gente começa... Tipo assim, tu joga lá pra frente um negócio e aí, de repente, o que tá aqui mais perto, tu começa a aceitar. E o exagero era só uma forma de abrir a mata. Era só uma forma de avançar. Por exemplo, lá atrás, quando as mulheres não votavam, alguém poderia dizer assim, uma feminista poderia dizer assim, tem que matar todos os homens. Que isso? Mas que isso? Esse feminismo é uma loucura, não sei o quê. Daí começa a falar só assim, ó, tem que matar os homens, porque o homem não presta, porque não sei o quê, porque agora as mulheres têm que ser presidente de todas as empresas. E aí começa a falar um monte de coisa assim, e daqui a pouco alguém diz assim, tá, mas é o seguinte, pelo menos a gente quer ter direito a votar. Aí, porra, tu tá discutindo se tem que matar os homens, se todas as mulheres, se todas as empresas têm que ser presididas só por mulheres, se os homens não podem mais sair de casa, se não sei o quê. Daqui a pouco tu fala, mas as mulheres têm que votar. Não, tá, as mulheres votar, tudo bem. As mulheres terem que votar, terem direito a voto, tudo bem. Só que se tu não estica a corda, se tu não fala coisas que vai soar como absurdo, se tu não... Cara, se tu chegasse só um belo dia assim, oi gente, olha só, a gente queria ter direito a voto. Não, fica frio aí, só os homens estão votando e tá dando certo, relaxa, não enche o saco. Entende? Eu não sei se eu tô pegando um bom exemplo, mas essa esticada de corda, ela é parte de um caminho bem sucedido de alguma luta. Se o Guerra fizer uma notinha oficial, dizendo assim, ó, gente, o Grêmio foi prejudicado em muitos lances, isso é muito feio, a gente não gostou, e a gente acha que tem que melhorar a arbitragem. Cara, isso e nada é praticamente a mesma coisa. Sabe que eu ia fazer esse vídeo aqui só sobre o Kiko Oliveira? Porque não tem assunto pra falar do Guerra. O Guerra não subiu numa mesa de cueca e dançou Macarena. O Guerra não deu sequer um soco na mesa a ponto de quebrar o vidro. O Guerra não mandou ninguém tomar naquele lugar. O Guerra não fez nada pra gerar assunto pra esse vídeo. E eu tô falando dele porque justamente a ausência de assunto sobre Alberto Guerra, a ausência de algo a ser dito sobre esse episódio, é o que tá me incomodando e fazendo eu falar nesse vídeo. O Guerra tinha que pedir pra anular o jogo. O Guerra tinha que pedir pra prender tinha que dizer que tem uma desconfiança forte de uma nova máfia do apito e o Grêmio é uma das vítimas. O Guerra tinha que montar num porco. O Guerra tinha que ser suspenso pelo resto do ano pelas palavras horrorosas que ele ia dizer ao vivo, ao final da partida. O Guerra tinha que aproveitar todo o holofote nacional que estava em cima do Grêmio e compadecidos com o Grêmio e concordando com o Grêmio e aplaudindo de pé o Marlon. O Brasil aplaudiu de pé o Marlon, um jogador que não tem obrigação nenhuma de falar e muito menos de falar bem. E o Marlon foi fantástico na saída de campo. Falou tudo de forma didática, firme e coesa. E sem cometer esses exageros que eu tô falando. Ele no máximo disse, o Grêmio tá sendo roubado, que alguém pode considerar exagero, mas ali é uma forma de falar, é uma linguagem, é uma forma, uma expressão ali, enfim, né, que não é literal. E o Marlon fez, cara. O Guerra não fez nem o que o Marlon fez. O Guerra não conseguiu atingir um nível Marlon de comunicação. Que dirá o que eu tô falando? De esticar uma corda. Porque daí tu estica a corda, é como o exemplo que eu tava dando dos ativismos. Não quer dizer que vão anular o jogo e vão jogar de novo. Não quer dizer que vão prender o árbitro. Não quer dizer que vão investigar a máfia da pita. Não quer, mas cara, talvez o teu próximo pleito ali, talvez os cartões do Kahneman e do Marlon sejam anulados. Tu pede pra anular o jogo e prender o árbitro.
Não, mas só porque não, tem que anular o jogo, tem que marcar o jogo de novo, e tem que também anular esses cartões, tá? Tem que anular esses cartões também, porque tem que jogar de novo, porque é um absurdo, o Grêmio perdeu pontos por roubo, bababá. Aí a CBF fala assim, cara, não, para Grêmio, calma, que absurdo, o Grêmio tá viajando, imagina se cada erro de arbitragem a gente vai refazer o jogo, não tem como. Só que daí a CBF diz assim, tá, o Grêmio, tá, para aí, tá, olha só, os cartões a gente anula, mas o jogo não tem como, tu para aí. Opa, anulou os cartões. Kahneman e Marlon, que estariam suspensos, jogam contra o São Paulo no próximo jogo. Já é um ganho. Agora, se o presidente ficar atrás da mesa, sentado, escrevendo uma notinha oficial que ficou chateadinho com o jogo e falar assim, PS, seria de bom grado que vocês anulassem os cartões do Marlon e do Kahneman. A CBF vai dizer assim, não, amigo, não, tá, olha só, nós já punimos árbitros, fica frio aí e não enche meu saco. É a grande tendência, infelizmente. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.